noite a todos. Que a paz de Jesus possa se fazer presente entre nós. Dizem que máscara e óculos não combina, né? Eu acho que máscara e microfone também não combina muito. Pessoal, então, o assunto que proposto para hoje, né, como o Valdir já colocou ali, são os flagelos destruidores. No dia 17 de dezembro de 1961, acontecia em Niterói a maior tragédia circense da história e o pior incêndio com vítimas do Brasil. Mais de 3.000 espectadores, a maioria crianças, lotavam a matinê do Gran Circo norte-americano. Em pouco mais de 5 minutos, o circo foi completamente devorado pelas chamas. 372 pessoas morreram na hora e, aos poucos, vários feridos morriam, chegando a mais de 500 o número de mortes, das quais 70% eram crianças. O incêndio durou menos de 10 minutos, o suficiente para que centenas de espectadores fossem queimados, pisoteados ou asfixiassem. Jamais tantos brasileiros morreram em tão pouco tempo e no mesmo lugar como naquele domingo em Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro. É uma história que, apesar do alcance, ela repercutiu, na verdade, em escala global, mas ela até hoje é muito pouco conhecida. Por que ela é pouco conhecida? Porque as pessoas ficaram tão traumatizadas que, embora ela esteja presente na memória, ninguém queria falar. Pouco a pouco, aconteceu um fato curioso. Na verdade, as pessoas passaram a me procurar. Funcionou meio como uma coisa meio catártica, de querer botar para fora aquela história que estava tanto tempo represada. Existem duas versões principais para o incêndio, para a causa do incêndio. Uma delas é que foi criminoso e a outra é que foi curto-circuito. A versão criminosa de que teria sido criminoso é que um rapaz teria brigado com o dono do circo, com o porteiro, e teria atacado fogo por vingança. E uma outra versão de que teria sido um incêndio causado por um curto-circuito do holofote, o trapézio bateu com o holofote. Esse rapaz foi condenado, escapou da prisão e foi assassinado logo depois. Ele foi julgado, enfim, tem essa versão que é a versão oficial. Mas a maioria das pessoas não acredita nessa versão. Acha que ele foi, na verdade, um bode expiatório para encobrir as falhas das autoridades e do próprio dono do circo. E ao longo das páginas desse livro, desfilam assim muitos heróis, muitas figuras fascinantes que, como médicos, escoteiros, anônimos e também pessoas conhecidas que de alguma forma estão relacionadas à tragédia, que vão desde o Papa até Pelé, Garrincha, o cirurgião plástico Ivo Pitangui, o profeta Gentileza, a atriz italiana Gina Lollobrigida. Então você tem os anônimos e as pessoas conhecidas. Quando o fogo começou, Zezé correu para o picadeiro, mas em seu caminho surgiu Semba. A menina encostou na lona em chamas para escapar das patas e se assustou com o grito da elefanta ao ser atingida no dorso por um pedaço da cobertura. Era um som gutural e indefinido, que não lhe parecia de bicho, de adulto ou de criança. Em seu desespero, Semba pisoteava os espectadores caídos. Zezé lutava para não tombar e ser esmagada, até que viu o animal fazer um primeiro giro, depois outro, e disparar, abrindo um imenso rasgo na lona. Ao ver a fuga de Semba, Zezé não hesitou. Correu atrás dela, saiu pelo buraco e desmaiou, sendo levada para o hospital. Uma coisa é você dizer: tem 500 mortos, mas outra coisa é você dar um rosto a essas estatísticas. Mas quem são essas pessoas, né? Quem são essas vítimas? Isso era um dos objetivos, homenagear as vítimas, lembrar esses heróis, porque o livro tem muita superação, tem muita história de solidariedade, tem muita história de heroísmo, né? Tem um pouco de tudo. Aqui só vai um esclarecimento. O livro do Mauro Ventura, que é esse que estava falando, não é um livro espírita. É um livro de fatos históricos, ele é um jornalista. Eu usei somente para ilustrar a matéria, mas não tem nada a ver com a doutrina espírita propriamente dita. Mas nós vamos ver nesses relatos, né, que periodicamente a humanidade ela é surpreendida, né, com acontecimentos que causam a morte de muitas pessoas, geralmente juntas, né, reunidas num local.
alguns desses eventos eles decorrem de fatos da natureza, né? Como nós podemos ver aqui, o tsunami, né, que aconteceu lá no ano de 2004, no Oceano Índico, onde lá morreram mais de 220 mil pessoas, de 14 países diferentes. Também acontecem por meio de terremotos, desabamentos de terra e até mesmo um que a gente está vivenciando, né, que é a pandemia. A pandemia também está sendo uma prova coletiva, porque quando eu falei reunidos, estamos todos reunidos no planeta, não? Então, não deixa de ser um flagelo também. Até o momento, né, segundo fatos divulgados, já são 3 milhões e 500 mil mortos, aproximadamente, em todo o globo, né? Então, é bastante gente. Também, outros decorrem da ação do homem, aí não são casos da natureza, como acidentes de avião, por exemplo, como nós tivemos no ano de 2015, nos Alpes franceses, o voo 9525, né, que foi bastante noticiado, da Germanwings, onde nesse voo morreram os 150 pessoas que estavam a bordo desse voo. Também tivemos aqui, mais perto de nós, né, o voo da Lamia, o voo 2933. Esse voo foi aquele que levava o time da Chapecoense, né? Ele aconteceu lá na Bolívia também, no ano de 2016, onde morreram 71 pessoas e, para felicidade, 6 sobreviveram. Você sobreviver, 6 pessoas sobreviver a uma queda de um avião, é bastante coisa, não? Também podem decorrer de acidentes de ônibus, né? Ou de trânsito, por assim dizer. Esse, para não ficar tão longe, trazer mais perto da gente, mais próximo, teve um acidente que aconteceu em 2015 aqui na Serra Dona Francisca, onde 51 pessoas morreram e 12 sobreviveram, né? Mas também pode acontecer de incêndios, né? Como o incêndio que ficou conhecido no Brasil inteiro e talvez até no mundo, né? Que foi um incêndio ocorrido no ano de 2013 na cidade de Santa Maria, onde lá morreram 242 pessoas. Esse incêndio ele ficou atrás somente, em número de mortos, né? Somente é o incêndio, esse que nós passamos aqui, do Grande Circo norte-americano, onde lá então morreram 503 pessoas, né? Então são vários fatos aqui trazidos, alguns, né, só para ilustrar, mas são outros tantos, né, que acontecem ao redor do mundo, na nossa cidade, enfim, em todos os lugares, onde essas provas, por assim dizer, elas são coletivas. É um desencarne coletivo, onde morrem ou desencarnam, né, várias pessoas reunidas no mesmo lugar. E aí nós perguntamos, qual é o propósito de Deus nessas mortes coletivas? Será que Deus tem um propósito para isso? E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que fala então sobre a lei de destruição, ele faz uma análise dessas tragédias coletivas e interroga então os benfeitores da humanidade, dizendo o que pretende a divindade com essas desencarnações coletivas. E para a surpresa do próprio Kardec e também para a nossa surpresa, os benfeitores disseram que são para fazer a sociedade progredir. Isso é progresso. A lei de destruição que traz progresso. Parece uma coisa meio antagônica, né? Mas nós já vamos entender por quê. Voltando aqui ao capítulo da lei de destruição, na questão 737, tem a seguinte questão, então. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta, né, como a gente já viu aqui, inicia-se assim, para fazê-la progredir mais depressa. Mas ela continua. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um grau na escala do aperfeiçoamento?
preciso é que se veja o objetivo para que os resultados sejam apreciados. Então, quando nós vemos só aqui, nesse momento, agora, é um resultado. Mas se nós formos olhar, né, fatos anteriores a tudo isso, nós vamos ver que tem muito mais coisa, muito mais situações envolvidas nisso tudo do que aquilo que nós conseguimos enxergar. E eles continuam dizendo, então, que somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Então, nós só apreciamos com aquilo que nós conhecemos. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Causam prejuízo, não causam? Prejuízo às pessoas que ficam, prejuízo... E não estamos falando de prejuízos financeiros, né? Mas prejuízos no sentimento mesmo, né, das pessoas. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, é um jeito, né, que se tem, né, que a lei natural está lá, a lei de Deus coloca isso, para que a humanidade avance, porque isso precisa acontecer e vai acontecer, quer queiramos ou não, quer estejamos participando ou não, o progresso, né, a lei de Deus vai se cumprir. Nós falamos de progresso moral, mas também podemos colocar progresso científico. Ali no vídeo, não sei se vocês perceberam, mas ele fala do cirurgião Ivo Pitangui, né? O cirurgião Ivo Pitangui, como acho que a maioria sabe, né? Foi um grande cirurgião, né? Que auxiliou, então, o socorro às vítimas de incêndio relatadas aqui anteriormente. Diz ele que essa tragédia evidenciou a importância da nossa especialidade. A cirurgia plástica brasileira é tão desenvolvida porque teve, na ocasião, o maior campo de pesquisa e experimentação da sua história. Os cuidados com os queimados acabaram servindo de experimentação e foram um divisor de águas na história da cirurgia plástica do país e também do mundo. E quando falamos em cirurgia plástica, nós lembramos da beleza, né? Mas precisamos lembrar que não é só da beleza. Há inúmeras cirurgias corretivas, né, de problemas graves que acometem as pessoas. Então, isso foi um campo que se desenvolveu muito. A beleza, obviamente, por consequência, vem em segundo lugar, mas aí cada um tira suas conclusões. Mas retomando aqui, ainda a lei de destruição, a resposta dessa questão ela é bastante vasta, né, bastante ampla. E nesse mesmo capítulo ainda, Allan Kardec pergunta se não teria a divindade outros recursos para promover o progresso da humanidade. E os espíritos informam que sim. E isso acontece através, então, como já falamos ali, dos fenômenos naturais, como epidemias, insucessos de várias ordens, fenômenos sísmicos, né, terremotos, entre outros tantos. Então, Kardec envolve a questão, indagando se num caso desses, muitos inocentes não seriam vítimas dos infelizes acontecimentos. Né? Será que alguém inocente, que não era para estar lá nesse acontecimento, estava? E os benfeitores espirituais assinalam que não. Porque dentro do código das soberanas leis divinas, somente nos ocorre aquilo de que temos necessidade para evoluir. A lei de causa e efeito estabelece, então, os parâmetros não somente dos resgates coletivos, como também das técnicas que induzem os indivíduos a esses resgates calamitosos. Então, nós vamos percebendo, ao longo aqui dessa fala, que há todo um trabalho, né, para reunir, então, esses espíritos que têm a necessidade de passar por essa situação de forma coletiva. Nós podemos observar, por exemplo, que em acidentes aéreos, pessoas chegam no momento e resolvem mudar a viagem. Não vou mais. Por uma razão, muitas vezes desconhecida, ela simplesmente decide não ir. Enquanto outros lutam para poder ser incluídos naquele voo.
A pessoa faz de tudo para conseguir comprar aquela passagem da graça quando alguém desiste e ela embarca junto. Por que será? Acaso? Ou uma programação estabelecida para acontecer? E como resultado, então, sofre as consequências que estão dentro da sua programação evolutiva, de estar ou de não estar presente naquela situação. É sempre providencial, portanto, que se mantenha a confiança em Deus. Porque, do contrário, a gente vai ficar lá, bom, eu vou pegar um avião hoje, mas eu vou consultar aqui o meu anjo da guarda, ver se tem alguma coisa reservada para mim, né? E a gente começa naquela neura, né? Daqui a pouco eu não saio mais de casa, eu não vou a outros lugares, eu não participo de nada, eu não pego o meu carro, porque eu posso me acidentar e morrer. Então, confiança em Deus, fé. Nós precisamos ter confiança em Deus. Obviamente, precisamos manter a linha, né? Não adianta ter confiança em Deus, pegar o meu carro, sair a 200 por hora. Não há confiança em Deus que evite o acidente, né? Eu vou estar provocando, causando o acidente. Então, como dizemos anteriormente, é providencial, portanto, que se mantenha a confiança em Deus quando acontece algo lamentável e doloroso, especialmente os familiares, que ficam embrulhados nos mantos sombrios da saudade, porque muitas vezes as provas também envolvem aqueles que ficam, os que permanecem aqui. E talvez também para alguns desencarnados, porque surpreendidos de maneira inesperada, experimentam um grande choque ao despertar no além, considerando então que todas essas ocorrências estão dentro dos códigos da soberana justiça divina, né? E aí nós vamos ver então se tem alguma correlação com as reencarnações anteriores. Já deu para perceber que tem, né? Então, porque se a gente olha só para essa vida, como eu falei aqui, às vezes a gente diz, nossa, mas aquela pessoa era tão boa, mas tão boa, e ela acabou partindo numa situação dessa. Mas ela tinha um resgate ainda a cumprir. Havia uma necessidade. E naquele momento ela estava preparada, provavelmente, né, com toda certeza, para passar por aquele resgate. Talvez ficou se preparando por encarnações e encarnações. Então nós não devemos, a primeira coisa geralmente que a gente quer fazer é, poxa, mas o que será que ele fez para ter desencarnado dessa forma? Talvez realmente fez, mas talvez não foi nessa, foi lá atrás, muito lá atrás. Nós podemos dizer que existe uma correlação desses acidentes com as reencarnações anteriores das vítimas. Há uma vinculação, inclusive, entre os indivíduos que são vítimas. Imaginemos como eram as guerras no passado e como são algumas calamidades no presente. Quando há uma conspiração de pessoas que estão vinculadas pelos mesmos interesses sórdidos de prejudicar a comunidade, através de fenômenos perturbadores e destrutivos. E essa ligação, então, ela irá ressurgir quando reencarnarem e serão atraídos, através da lei de afinidade, para que estejam no mesmo local, a fim de coletivamente resgatarem aquele delito. Juntos causamos, juntos resgatamos. No caso do incêndio do circo em Niterói, que foi narrado aqui anteriormente, quando centenas, então, de crianças, né, lá perderam a vida biológica, e centenas de pais ficaram em grande desespero, essa dramática ocorrência que comoveu, então, todo o povo brasileiro na época, motivou, então, a espiritualidade maior a trazer um minucioso esclarecimento, conforme a narrativa do espírito Humberto de Campos, inserida no livro Cartas e Crônicas, editora da FEB, lá no seu capítulo 6, para quem quiser consultar. Nessa narrativa, o querido cronista espiritual diz que no ano de 177, em Lyon, no sopé de uma encosta mais tarde conhecida como Colina de Fourvière, improvisara-se então lá um grande circo, com altas paliçadas em torno de uma enorme arena. Era a época do imperador Marco Aurélio, que se omitia quanto às perseguições que eram infligidas aos cristãos. Por isso,
a matança destes era constante e terrível. Já não bastava que fossem os adeptos do Nazareno jogados às feras para serem estraçalhados. Inventavam-se novos suplícios. Mais de 20.000 pessoas haviam sido mortas. Então anunciava-se para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo, famoso cabo de guerra, que desfrutava atenção especial do imperador. E as recomendações para recebê-lo deveriam, portanto, exceder a tudo o que já se vira. Foi providenciada, então, uma reunião para a programação dos festejos. Gladiadores, dançarinas, jograis e atletas diversos estariam na presença. Foi quando uma voz lembrou: cristãos às feras. Todos aplaudiram a ideia, mas logo surgiram comentários que isso já não era mais nenhuma novidade, pois acontecia com frequência. Em consideração ao visitante, era preciso fazer algo diferente. Assim foi planejado que a arena seria molhada com resina e cercada por farpas embebidas em óleo, sendo reunidas ali cerca de 1.000 crianças e mulheres cristãs. Seriam ainda colocados velhos cavalos e ateado fogo. Todos gargalhavam, imaginando a cena. O plano foi posto em ação. E no dia seguinte, conforme narra Humberto de Campos, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, encontraram a morte queimadas ou pisoteadas pelos cavalos em correria. Então a lei demorou aproximadamente 19, quase 20 séculos para reunir os espíritos delituosos. E num acontecimento fortuito, o todo do circo foi levado às chamas, e um alto poder de combustão caiu sobre a multidão, sendo devorada pelas chamas. 20 séculos se levou para que a lei se cumprisse. Então, novamente, quando nós observamos só pela nossa ótica muito limitada, nós achamos que tudo foi uma injustiça, que isso, tal, que as pessoas eram inocentes, que foram vítimas, mas teve um propósito naquele acontecimento. Aí nós vamos aqui, como fala no vídeo, discutir, mas alguém tocou fogo, foi um curto-circuito. Aí entra aquela outra fala, que o Valdecir usou muito na semana passada, o escândalo é necessário, mas ai por quem vira o escândalo. Então, não nos cabe também julgar quem fez ou por que fez ali, ou como aquela situação aconteceu. E os familiares e a lei de causa e efeito? Porque uma situação dessa, ela não afeta somente as pessoas que partiram, mas também as que ficam, Os familiares, eles se veem repentinamente afastados daqueles entes queridos. Eles também são vinculados à lei de causa e efeito. Imaginemos em que uma programação bélica, sempre há aqueles que são os construtores intelectuais da calamidade, os programadores, que ficam na retaguarda de igual maneira, ou seja, ficam lá nos bastidores só articulando e programando a ação. O mesmo ocorre em determinados problemas de natureza individual. Sempre alguém interfere para que isso tenha lugar e fica às ocultas. É aquele que não aparece, é o dito mandante muitas vezes, da situação. Através das bênçãos da reencarnação, retorna ao corpo físico para que haja uma afinidade característica. E então, com a partida de um ou outro, que seria talvez os mais responsáveis, a dor atinge também aqueles que foram, então, esses antigos programadores intelectuais daquela situação. Sob qualquer ponto de vista, todos são dignos da nossa ternura, e não do nosso julgamento. De compreensão e de preces, tanto os que viajaram para o grande lar, como os que ficam na terra, dominados pelo sofrimento da saudade. Então, nós temos que orar, por aqueles que partiram e também por aqueles que ficam, e não ficar achando motivos ou situações. Nós vamos ver também que são vítimas de várias idades. E nesses acidentes, nós
nós temos vítimas que têm idade mínima e outras que já têm, muitas vezes, idade muito avançada. Também nesses casos existe a lei de causa e efeito, porque para quem estuda a doutrina espírita, sabe que a idade biológica, ela pouco importa, né? É fundamental o fenômeno da transformação moral do espírito. O espírito, estando encarnado em um corpo juvenil, não implica que seja de primeiras experiências. Muitas vezes, aquele filho que nós recebemos como nosso filho, pode ser um espírito muito mais velho, por assim dizer, né? Ou muito mais vivido, ou que teve uma origem antes da nossa, ou já muitas vezes até bem mais evoluído do que nós, mas que está ali numa situação de uma criança. O corpo é novo, mas o espírito traz vasta experiência. Nesse caso, bastante difíceis que deve ressarcir. Por consequência, nas calamidades coletivas, ele se liberta das imposições que geraram os seus conflitos e a sua agressão às leis divinas, libertando-se, por fim, o que é realmente importante. Então, a maioria se liberta daquela situação. Muitas vezes, faltava só esse detalhe para ele cumprir o ciclo. Como eu disse anteriormente, talvez estava se preparando já há vários séculos, né, para passarem juntos por essa provação, para acontecer, então, a libertação e seguirem o seu caminho crescendo. E os preparativos pela espiritualidade superior? Será que é fácil reunir tanta gente num lugar só? Né? Principalmente, às vezes, em acidentes aéreos, né, onde tem pessoas de várias regiões do globo. Aprendemos que para a espiritualidade superior não existe improviso. Nada é improvisado, nada é ao acaso. O atendimento e o preparativo da espiritualidade superior, no caso desses eventos, anteriormente e também depois que ele ocorre, tanto para os desencarnados como aqueles que ficam, poderia parecer que os benfeitores programam a desencarnação coletiva, mas não é exatamente assim que acontece. Quando as circunstâncias favorecem o acidente ou aquela situação, então os benfeitores eles têm conhecimento anterior, conhecimento prévio daquela situação. Vamos imaginar a possibilidade de uma falha qualquer em um dos equipamentos. A possibilidade do equívoco humano, os fatores climáticos, né? Hoje nós conseguimos prever terremotos, tsunamis. Imagina a espiritualidade se não vai conseguir ter já conhecimento prévio dessa situação. Erupções vulcânicas, tsunamis. Então, a lei de afinidade atrai os indivíduos àquele evento que ensejará, então, a libertação dos crimes, passando, então, em forma coletiva. A divindade, portanto, permite que os fatores ecológicos, assim como os propiciatórios, sejam previstos pelos mentores, que também contribuem para reunir todos esses seres que estão vinculados entre si, ocorrendo desse modo, então, uma pré-programação. Né? Às vezes a gente não escuta aquela vozinha lá, né? Não é a vozinha, é a vozinha, né? Aquela voz na consciência, né, da gente, insistindo para que a gente vá, ou para que a gente não vá, ou para que você embarque, ou para que você não embarque. Né? As situações elas vão nos encaminhando, né, para determinado acontecimento, porque temos necessidade de passar por aquela situação. Então, não adianta a gente tentar fugir, porque não vai dar certo. Uma hora ou outra vai ter que acontecer. Na questão 459, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E a resposta é bem clássica e conhecida, né, de todos, que diz que muito mais do que imaginais influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Né? Então, nós recebemos a influência, né, da espiritualidade o tempo todo. Aí, claro,
com aqueles que nós sintonizamos, essa interferência vai ser ou benéfica ou não tão benéfica para nós, né? Então, por isso, temos aquela outra máxima, né, que é o vigiai e orai. Então, precisamos estar vigilantes e em oração para que nós recebamos, então, bons pensamentos, boa interferência. Joana de Ângeles nos assevera: o acaso, o improviso nas leis soberanas seria o resultado de um trabalho muito bem elaborado para dar certo naquele momento, que é o objetivo da programação. O acaso é um trabalho muito bem elaborado, né? Então, essa é a colocação de Joana. Mas esses espíritos, por outro lado, os que desencarnam, são recebidos por seus familiares no além, por outras entidades amorosas, qual ocorria nos espetáculos do circo romano, nos períodos do cristianismo primitivo, quando as feras dilaceravam então as carnes e os espíritos se libertavam. Outros mártires que os haviam precedido recebiam-nos e os levavam a regiões felizes. Nas grandes dores, nas grandes tragédias, sempre está presente a misericórdia de Deus, compensando então a aflição de todos. Então, todos são acolhidos, todos são recebidos. Mas como é que acontece então esse atendimento no plano espiritual após esse desencarne? Como essas mortes são coletivas, o atendimento no plano espiritual ele também se dá de forma coletiva. Grande número de benfeitores amorosos se encarrega de atender aqueles que são as atuais vítimas no seu processo de libertação. No livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, lemos a seguinte passagem sobre o atendimento aos desencarnados vítimas do tsunami, daquele que citamos aqui no início, que aconteceu lá na Indonésia, no ano de 2004. Então, narra ele: a caravana, portanto, que constituía os membros de variada formação espiritual, que possuía como ponto comum de entendimento o amor que vige soberano no universo, como uma das forças de equilíbrio cósmico, considerando-se ser de essência divina. Nessa caravana havia católicos, anglicanos, judeus, muçulmanos e espíritas, todos em torno de um objetivo único, o atendimento aos recém-desencarnados. Então, fica claro que não é porque nós desencarnamos que todos vamos virar espíritas, né? Nós continuaremos com a nossa crença, continuaremos com a nossa religião, com o nosso conhecimento. Imagina para um muçulmano, né? Ele tem que ser atendido por aquele que vai dar o atendimento de acordo com a fé dele, com a crença dele. Do contrário, não seria um atendimento fraternal, né? Então, cada um de acordo com a sua fé, com a sua religião. Depois, enfim, são outros casos, né? Mas aquele primeiro atendimento, com certeza, se dá dessa forma. Isso fica claro nessa obra. Então, pessoas de várias denominações religiosas, todas trabalhando juntas ao socorro dos desencarnados. E como é a chegada, né, no plano espiritual? Nem todos chegam na mesma condição no plano espiritual, porquanto estão em variados níveis intelecto-morais, né? Nós temos diferentes níveis morais. Via de regra, todos estamos mais ou menos iguais aqui, encarnados ainda num planeta de provas e expiações. Mas alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. No grupo, tanto existem pessoas de grande elevação, filhos de pais devotadíssimos, cônjuges, noivos, parceiros, feitos de ternura, como outros mais primitivos, ainda agressivos, e cada qual desperta com o seu patrimônio em regiões equivalentes ao seu estágio evolutivo, embora todos recebam a mesma ajuda. Todos serão auxiliados, porém cada um vai se vincular, né, de acordo com a sua condição evolutiva. Imaginemos um acidente rodoviário, por exemplo, em que um ônibus perde a direção, tomba no abismo e todos os passageiros são feridos.
Todos são atendidos, mas cada qual recebe o tratamento conforme o estado de gravidade e conforme também a receptividade que tenha para o atendimento médico hospitalar. Cada um, se um quebrou a perna, vai receber um atendimento de acordo. Aquele que só teve um ferimento no braço, o atendimento pode ficar um pouquinho mais para frente. Aquele que está inconsciente vai ter prioridade. Não é assim que as coisas funcionam? No plano espiritual é a mesma coisa. Cada um vai receber o tratamento de acordo com a necessidade que tem. O codificador da doutrina espírita, ainda em O Livro dos Espíritos, interrogou sobre isso. O que sucede com aqueles que têm morte violenta, como homicídios, suicídios, tragédias, deste ou de outro porte? E os benfeitores, então, contestaram. Perturbam-se. E essa perturbação pode durar dias, meses, anos e até mesmo séculos. Então, vai depender muito da condição moral, da condição espiritual que aquele espírito se encontra. Isso pode durar algumas horas. Quando a gente fala perturbação, é um momento que a gente está assim meio, vamos dizer, meio grogue, sem entender direito o que está acontecendo. Mas isso pode durar muito tempo, de acordo com a condição de cada um. O que sucede, por exemplo, se eu adormeço aqui e desperto em um país estranho? Já pensaram nisso? Você adormece hoje, e amanhã, quando você acorda, você está lá lá na África, lá nos países árabes, lá sem entender nada do que aquela turma está falando, sem conhecer ninguém. Já pensaram nisso? Como seria dramático, para a gente? É uma exemplificação, traçando um paralelo com isso. Assim também seria no plano espiritual, você acordar num local onde você não tem afinidade com nada, com coisa nenhuma. É estranho porque mentalmente eu não estou localizado nele, embora no meu inconsciente haja registros de algumas vezes haver ali estado. Há um choque emocional muito grande. Logo a seguir, as lembranças dos seres queridos que ficaram na Terra. Depois, o recordar dos projetos em elaboração e, por fim, o desespero pelo nada feito. Aquilo que nós nos propusemos a fazer na atual encarnação, nós fomos postergando, postergando, postergando e não cumprimos, talvez, nem 10% daquilo que nos propusemos a fazer no momento da encarnação. Então, na hora que desencarnamos, percebemos que podíamos ter feito mais. Pelo desejo, do que gostaríamos de ter feito. Eis porque vale a pena estarmos preparados. É aquela frase, que se Jesus chegasse agora e nos chamasse a cada um de nós, estamos preparados para ir? Mas eu ainda tenho um negócio lá para terminar, Tenho uma coisa para fazer. Aí não vai ter escolha, Ele chamou, a gente tem que obedecer, Não adianta dizer que não quer, porque vai ter que retornar. Como se cada momento, então, fosse o último da nossa experiência carnal. Como sabendo que todos são sempre beneficiados, cada qual, porém, dentro do seu nível de evolução. Então, nós temos que estar preparados, temos que pensar sobre o assunto. Ninguém vai ficar o dia inteiro pensando na morte, pensando no desencarne, pensando que vai morrer, pensando nisso. Isso não é saudável. Mas a única certeza que nós temos quando para cá viemos é que um dia daqui retornaremos. Quando? Eu não sei. Acho que ninguém sabe. E graças a Deus não sabemos, porque se soubéssemos, ficaria muito difícil continuar vivendo. Mas a certeza é essa, nós vamos retornar. Pode ser agora. Eu posso estar aqui agora, eu saio ali fora, ou aqui dentro mesmo, Outro dia teve um vídeo que circulava na internet, era uma palestra espírita, o cara estava falando lá no rádio, e ali mesmo ele teve um ataque cardíaco e desencarnou. E daí? Estamos preparados para isso? Ou muitas vezes, não somos nós, mas aqueles entes queridos que também nos cercam. Estamos preparados para nos afastar momentaneamente deles? É necessário nós pensarmos nisso, para que isso
aconteça de uma forma natural e não de uma forma calamitosa. Né? É fácil? Não, não é fácil. Com certeza não é fácil para aqueles que já tiveram, né, os seus entes queridos que partiram. Né? Com certeza a saudade é muito grande, dói bastante, né? Mas quando nós temos a certeza que um dia nós vamos nos reencontrar, o consolo é muito grande. Nós somos consolados. Então, a doutrina espírita ela tem esse papel de nos esclarecer, mas também de nos consolar. Porque não é morreu, tudo acaba, tudo findou e eu não vou ver mais. É uma questão de tempo. Em algum momento lá na frente, nós nos reencontraremos e aí vamos nos reunir, né, e falar ainda sobre tudo o que aconteceu. Né? Então, vejam como é consolador sabermos disso. Aí nós vamos ver, então, sobre a formação do grupo que irá morrer. A narração de pessoas que não estavam presentes no momento do acidente e que deveriam estar lá, enquanto outras que não deveriam estar ali se encontravam e acabaram desencarnando. Não existe coincidência. Como no caso dos acidentes aéreos, né, como já citamos, onde pessoas vieram a substituir outras que estavam inscritas naquele voo, e como não faziam parte daquele grupo, o que seria fatal, né, pois não deveriam haver sobreviventes, então cederam lugar a quem estava vinculado àqueles infratores. E quando nós falamos infratores, não é em caráter pejorativo. Trata-se de pessoas comprometidas negativamente com as leis cósmicas, com as leis divinas. E quem dentre nós se encontra isento de responsabilidade? Como diz lá, quem estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. Ainda somos endividados. Quem entre nós não haja cometido determinados delitos, não apenas hoje, mas em existências transatas. Dessa forma, o peso de valores, aqueles que não estavam em cursos no retorno, de alguma forma, perderam o voo, não embarcaram, né, furou o pneu do carro, não conseguiu chegar a tempo, ainda ficou bravo porque perdeu o voo. Né, brigou ainda lá, né, porque não conseguiu embarcar. Preferiram trocar por outro, enquanto os que estavam em sintonia tomaram os lugares e desencarnaram dentro daquele projeto que havia, né, para seguir com a lei divina. E aí nós vamos ver também, então, a questão do atendimento aos familiares. Nós não temos, então, como mensurar a dor dos familiares, daquelas pessoas que tiveram parentes que desencarnaram nessas tragédias. O que poderia confortá-las? Sigmund Freud, o notável pai da psicanálise, ele escreveu que a morte é uma dilaceração de sentimentos. E o espírito Joana de Ângeles nos diz que quando a morte arrebata um ser querido, leva também metade daquele que ficou na retaguarda. Muitas vezes, o desencarnado recupera-se com relativa facilidade. Né? Vai ser atendido no plano espiritual, né, de acordo com a condição. Mas aquele que ficou com a existência ceifada pela sua ausência experimenta uma dor inominável. Poderíamos dizer que se recordassem de Jesus descido da cruz e da dor que Maria contemplando o filho indefeso, mas se recordassem também que logo depois de 3 dias transcorridos veio a ressurreição, ou seja, os nossos mortos vivem. Né? Então, ninguém morre, é o corpo que morre. Né? O corpo vai perder a sua vida biológica, mas o espírito, que é o ser imortal, vai continuar vivo. A saudade do corpo, da convivência, ela será longa, mas passados esses dias de impacto pior, a dor será mais profunda, porque será aquele espinho cravado na saudade, no sentimento. Então poderíamos dizer, como um psiquiatra materialista, que disse certa vez: eu não creio na imortalidade da alma. Quando um paciente vem ao meu consultório e fala da perda de alguém pela morte, eu lhe pergunto, quanto tempo viveu com o seu ser querido? E ele me responde, vivi 20 anos, 10 anos. Então, diz ele, recorde-se,
por minha vez, desse largo período de convivência com ele e não lamente a interrupção. Evoque as horas felizes e esqueça, por momento, a hora da tragédia. Então, a saudade bate, mas vamos nos recordar, né, dos momentos felizes, daqueles momentos tão magníficos que passamos juntos e não ficar recordando só do momento da partida ou da tragédia ocorrida, porque isso não faz bem para quem fica e também não vai contribuir para aquele que partiu, porque, por consequência, ele vai acabar sentindo, né, que nós estamos sentindo essa dor. Então, é preciso a boa recordação, né, os momentos felizes. Desse modo, nós podemos dizer a esses pais e a esses filhos e a esses afetos e a todos os que estão vinculados aos que viajaram para o grande lar, que logo mais no momento adequado, quando o fenômeno biológico de cada um de nós interromper-se através da morte, haverá o reencontro. Que se programem para esse momento feliz, evocando as horas vividas juntos, fazendo todo o bem possível em memória daqueles, em vez de evocá-los no momento trágico e de desesperação. Recordando-se, isso sim, da convivência ditosa que foi mantida, né? Durante anos, né, tivemos uma boa convivência. Somente os espíritos têm as respostas lógicas, profundas e claras que explicam, esclarecem e, por via de consequência, consolam os corações humanos. Então, a doutrina espírita está aí, né, para nos esclarecer, para nos consolar, para nos orientar quanto a isso tudo que nós temos vivido. E num momento tão difícil como esse, né, que estamos passando, que a humanidade toda está passando, é preciso que nós tenhamos esse conhecimento, que possamos entender o porquê de tudo isso, né, e que sejamos, então, consolados, né, por essa doutrina que traz a mensagem do Cristo, que traz a mensagem de amor. Então, fiquemos atentos a tudo isso, né, que possamos passar por isso da melhor maneira possível. Porque um dia isso passa, e aí vem uma situação às vezes mais complicada, não é uma brincadeira. Um dia isso passa e a vida volta, né, a ser feliz, de acordo com a nossa condição, com a condição de cada um. Não que estejamos infelizes, estamos passando por um momento difícil, né? Importante também que nós não entremos nessa vibração, porque se nós começarmos a entrar nessa vibração, com certeza tudo fica mais difícil. É preciso pensar positivamente, é preciso pensar em Jesus, pensar em Deus, né? Isso também reforça a nossa imunidade biológica, e faz então com que nós passemos por essa condição de uma maneira eficaz. E se mesmo assim ainda tivermos que partir, ou algum dos nossos entes partirem, que encaremos isso da melhor maneira possível, né? Sem desespero, né? Entendendo que é um momento que vai passar também. E como diz aqui atrás, nós nos reencontraremos em breve. Com certeza não é fácil, mas pensemos nisso para que quando chegar o momento estejamos com o mínimo de preparação para passarmos por momentos difíceis da nossa vida. E aqui eu deixo uma última frase de Chico Xavier dizendo que tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. E quando ele diz tudo, é tudo mesmo. Pode ser bom e pode ser ruim, né? Mas vai achar uma maneira de chegar até nós, porque temos necessidade, né, de passar por isso. Eu desejo muita paz a todos vocês, espero ter contribuído de alguma maneira para o entendimento desse assunto e que possamos, então, meditar sobre isso. Agradeço pela atenção.